confesso que quando o pastor mandou a mensagem, falou comigo na terça-feira, ele ainda falou assim: Sara, eu ia falar com você no domingo, mas aí teve aquela correria Dia das Mães, tô falando contigo hoje. Eu falei, graças a Deus, pelo menos eu consegui dormir de domingo para segunda, de segunda para terça, porque desde terça-feira que eu não durmo mais. Mas amém. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, sendo usada por Deus, porque a gente entende que por nós mesmos nós não fazemos nada. Tudo é pela glória, pela graça. A graça de Deus, ela nos constrange e ela nos tem trazido até aqui, porque só o Senhor para nos sustentar. Eu gostaria de orar com a igreja. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, neste momento, Pai, pedindo, Senhor Jesus, que Tu venha sobre mim, Senhor Jesus, que eu desapareça e que Tu cresça, Senhor Jesus, que tudo que for dito aqui, Senhor Jesus, seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, seja para a manifestação do Teu poder, Senhor Jesus, seja para acrescentar, meu Pai, na vida do Teu povo, Pai. Senhor Jesus, eu Te peço que caia por terra todo impedimento, tudo aquilo que tira a atenção do Teu povo, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, mas que estejamos atentos, meu Pai, a ouvir aquilo que Tu tens para dizer esta noite, Senhor. Eu Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Amém. Põe para mim 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 12, por favor. Irmãos, quando o pastor falou comigo, eu falei assim, geralmente das outras vezes que o pastor tinha falado, eu já meio que até tinha algum esboço pronto, mas dessa vez eu não tinha nada. E aí eu comecei a falar, Senhor, o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar? E aí Deus começou a falar comigo. Eu já estou falando essa palavra com você já desde o ano passado. Já tinha comentado com algumas pessoas aqui, acho que com a Larissa, sobre essa palavra. E ele falou assim, eu quero que você fale sobre aquilo que eu ministrei no teu coração. Eu já estou ministrando há um tempo. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Irmãos, a arca do Senhor, ela representava a presença de Deus naquele local. Ali, a arca foi construída por Moisés com algumas especificações que Deus tinha dado para ele. Com relação à madeira que foi usada, da forma como foi feita. E dentro da arca, ali estavam guardadas as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o pote com maná. E a arca, ela sempre, desde que ela foi feita, ela sempre teve as especificações, tanto de como fazer como para transportar.
E quem tinha posse da arca, quem estava com a arca, teria que saber como transportar aquela arca. A arca, ela saiu, ela estava com Eli, os filhos de Eli se corromperam e a presença do Senhor já não era mais com Israel. Israel foi pelejar contra os filisteus e o povo de Israel, a tropa de Israel estava perdendo. E aí eles pediram que trouxessem a arca para o campo de batalha, porque na mente deles, quando a arca chegasse, Israel seria vitoriosa. Foram até Eli, os filhos de Eli, que já haviam se corrompido, trouxeram a arca para o meio do campo de batalha. Ali, quando os filisteus souberam, quando a arca chegou ali no campo de batalha, o povo de Israel ficou tão eufórico que deu um brado que chegou a estremecer a terra. E os filisteus, vendo aquilo, começaram a temer. Tem um Deus no meio da guerra. E eles falaram, então a gente vai ter que lutar como nunca antes. Vamos ter que lutar pelas nossas vidas como nunca antes. E ali eles lutaram e derrotaram Israel. Eles levaram a arca da aliança como despojo para a terra deles. A arca do Senhor, a presença do Senhor, foi como despojo para os filisteus. Eli, quando soube da notícia, caiu, quebrou o pescoço e morreu na mesma hora. E quando os filisteus levaram aquela arca, colocaram a arca do Senhor no templo deles, no templo do Deus Dagom, deixaram a arca de frente para o Deus deles, foram embora. Quando chegou de noite, o Senhor feriu aquela imagem e a cabeça daquele Deus caiu diante da arca. No dia seguinte, chegaram lá, colocaram novamente aquela cabeça no local, deixaram ali e foram dormir. Quando voltaram, a cabeça e os braços daquele Deus estavam diante da arca. E aí eles começaram a temer aquela arca. Não quero, porque ela está trazendo vergonha para o nosso Deus. Tira ela daqui. E começaram a percorrer com a arca por todas as cidades daquele povo. E em todos os lugares que aquela arca chegava, ela trazia terror com ela. Porque as pessoas daquela cidade eram acometidas por tumores e por a praga de ratos. E aí, ela foi percorrendo de cidade a cidade, até chegar ao ponto que ninguém mais queria a arca ali, porque o povo já estava morrendo. O povo estava sofrendo com hemorroidas e ratos. E aí mandaram chamar um sacerdote deles, do povo deles. O que a gente faz? Faz o seguinte, constrói imagens de ouro dos tumores e dos ratos, coloca essa arca num carro de boi, e manda essa arca aí, bota o cofre junto ali e manda essa arca aí. Se os bois atravessarem e chegarem até lá, a divisa lá com Israel, a gente vai saber que foi o Deus dele que estava enfurecido conosco, mas que aceitou a nossa oferta e vai nos livrar. Se os bois voltarem ou não chegarem lá, é porque tudo não passou de uma coincidência. E colocaram a arca. E a arca atravessou e chegou até o povo de Israel. O povo alguns camponeses estavam ali colhendo, quando viram a arca, eles começaram a jubilar, ficaram muito felizes porque tinham visto a arca do Senhor, a arca tinha voltado para o povo do Senhor. Mas mesmo assim, eles ainda assim, desobedientes, alguns deles ainda abriram a arca, e 70 pessoas morreram por abrir a arca para ver o que tinha dentro da arca. E ali a arca foi para a casa de Abinadab. Essa arca, irmãos, ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Por 20 anos, a arca do Senhor, a Shekinah, a presença do Senhor, ficou na casa de Abinadab. Os filhos de Abinadab foram criados com a presença da arca do Senhor. E aí, em determinado tempo, depois de 20 anos, Davi foi nomeado rei. E Davi, a gente sabe, Davi era muito impetuoso, ele tinha um coração, ele queria fazer as coisas para o Senhor. Não, eu vou fazer, eu vou resolver. E Davi foi até a casa de Abinadab. Falou, eu vou resgatar a arca e eu vou trazer a arca de volta para Israel. Essa arca tem que voltar para Israel. Só que Davi, ele não consultou o jeito certo, os princípios da arca, porque a presença tem princípios. Para chegar até a presença, você precisa cumprir os princípios de Deus. Davi, ele não procurou saber. E Abinadab, por sua vez, estava com aquela arca há 20 anos também não procurou saber. Colocaram a arca do Senhor num carro de bois.
os filhos de Abinadab junto, com aquele cortejo, junto com Davi. E foram. Até que, chegado um dado momento, um dos bois tropeçou. E Uzá, filho de Abinadab, tocou na arca. Acho que ele pensou, eu vou salvar a presença de Deus. Eu, como homem, vou salvar Deus. Espera aí que eu não vou deixar Deus cair, não. Tocou na arca. E naquele momento, ele foi fulminado. E aí Davi parou e falou, e agora? Uzá ali do lado da arca, fulminado. Davi, ali naquele momento, ele entendeu que ele tinha feito algo errado. Porque Davi, querendo ou não, ele tinha intimidade com Deus. Deus falava com Davi. E aí ele começou a pensar, o que eu vou fazer? Como é que o Senhor não quer ir junto comigo? A presença do Senhor não quer ir junto comigo? Como é que eu vou fazer? E aí ele avistou uma casinha na beira do caminho. Falou, é ali que a arca vai ficar. E ele chegou ali naquela casa, e o morador da casa se chamava Obed-Edom. E o Senhor vem tratando comigo sobre Obed-Edom já desde o ano passado, e agora que eu fui procurar, agora que eu entendo o que significa de fato a casa de Obed-Edom. E aí Davi chega para Obed-Edom, eu posso conjecturar, como diz o pastor André, Obed-Edom chega à presença do rei na casa dele. Obed-Edom não morava numa cidade de muros fortificados. Obed-Edom não era dono de uma propriedade. Obed-Edom morava na beira do caminho. Então a gente pode pressupor que ele era um homem pobre, de poucas posses. E aí Davi chega para Obed-Edom e fala, olha, a arca do Senhor vai ficar na sua casa. E aí, se a gente se colocar hoje no lugar de Obed-Edom, ele estava, a arca do Senhor parada ali, tinha um corpo fulminado do lado da arca. E o rei te pedindo para você guardar aquela arca. E aí Obed-Edom provavelmente temeu naquele momento. E aí eu fico imaginando, Obed-Edom chega para Davi e fala, meu rei, você sabe qual é o meu nome? Você sabe quem eu sou? Meu nome é Obed-Edom. Obed significa servo, escravo. Edom, ele era um edomita, descendente de Esaú, povo inimigo de Israel. E o pior, ele era da terra de Gate, a terra de Golias, a qual Davi acabara de matar. E ele fala, se um israelita, descendente da tribo de Judá, colocou a mão na arca, foi fulminado, imagina eu, improvável. Um homem que tinha todo um histórico, que não tinha nada para oferecer, mas o Senhor quis pousar naquele lugar. O Senhor não queria mais estar no meio dos reis. Ele queria uma adoração verdadeira. Ele queria uma adoração sincera. Ele queria alguém que se posicionasse diante dele. E Obed-Edom, naquele momento, tomou a melhor decisão da vida dele. Ele falou, meu rei, pode colocar a arca aqui. Separou o melhor lugar da casa dele. Separou o melhor lugar da casa dele e colocou a arca do Senhor. Esses dias, logo depois daquele culto com o pastor Alain, aquela noite eu não dormi. Eu deitava e aí o Senhor falava, Sara, vai orar. Aí eu ajoelhava. Aí eu orava, deitava de novo, o Senhor, ora de novo. Aí eu ajoelhava e orava. Isso foi a madrugada toda. Às 5 horas da manhã, o Senhor falou assim, limpa a tua arca. Há muitos anos atrás, quando nós éramos da Apacentar, a gente ganhou uma arca. E aí aquela arca está lá em casa até hoje. E no início, logo lá no início, dentro daquela arca, ficavam os meus pedidos de oração, inclusive a conversão do meu esposo. E aí eu prezava por aquela arca. Mas com o passar do tempo, a arca deixou de ser a presença e se tornou somente um objeto. Assim como fez Abinadab, a casa de Abinadab. Eles começaram a tratar a arca como um objeto. E quando eu fui abrir a minha arca, tinha moeda, tinha sapatinho de boneca, tinha o cartão que eu peguei quando eu fui cremar os restos mortais da minha mãe, estava ali dentro. E o Senhor começou a palestrar comigo, falou, Sara, tira tudo. Essas moedas, corrupção. Limpa a corrupção. Não é só dinheiro, é tudo aquilo que te desvia do caminho do Senhor. Você não pode barganhar com Deus.
Ah, Senhor, eu te dou um pouquinho da minha atenção, mas eu tenho que voltar para aquilo ali. Nada pode roubar a tua adoração. O Senhor não divide a adoração dele com nada e nem com ninguém. Aí eu peguei aqueles sapatinhos de boneca. A tua infantilidade. Está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer na fé. Eu tenho algo novo para te dar. Eu tenho alimento espiritual sólido. Está na hora de você mastigar. Para de querer ser infantil e ficar mamando a mamadeira, esperando que alguém, toda vez que você se entristece, o pastor, a pastora, a diaconisa tem que ir lá te acudir. Vamos, levanta, filho. Vamos, levanta. Vamos andar. Ah, mas eu não consigo. Não, vamos, levanta. Infantilidade, irmãos. Já chegou a hora de nós crescermos espiritualmente, porque tem que para chegar gente nova, para chegar meninos na fé, precisam haver homens na fé para receber esses meninos. Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai expandir se temos uma igreja cheia de meninos na fé precisando de cuidados 24 horas? Não dá. Tira isso fora, sabe? O cartão de sepultamento da minha mãe, isso é morte. Para que ficar guardando coisas do passado, coisas que já foram sepultadas, coisas que você já tinha falado, você se converteu, falou para Jesus, Senhor, eu joguei no lago do esquecimento, no mar do esquecimento, mas fica trazendo aquilo para dentro de você, todo dia, remoendo aquilo ali. Não deixa ir embora, deixa ir embora. Eu peguei aquilo tudo, joguei no lixo, joguei as moedas no lixo, joguei tudo no lixo. Peguei o álcool, limpei a arca. E aí ele falou, agora você vai colocar a sua família dentro da arca. Aí eu escrevi o nome de todo mundo lá de casa, coloquei dentro da arca. Ele, agora você derrama o óleo ungido em cima do teu... Eu quero unção na tua família. Eu estou derramando uma unção nova, diferente sobre a tua casa. E aí eu derramei o óleo sobre a minha família. E aí eu fechei a minha arca. E aí o Senhor falou assim, agora você pode dormir. Irmãos, através daquela posição de Obed-Edom, ele colocou a família dele inteira nas páginas do livro sagrado. A família dele era uma família totalmente improvável. Dali não poderia sair nada de bom. Ele vivia num local onde ele não era querido. Porque ele vivia ali em Israel, ali perto da casa de Abinadab. Mas ele era de um povo inimigo de Israel. E pior ainda, ele era da cidade de Golias. Você imagina quanta coisa Obed-Edom sofreu ali naquele local. As pessoas passavam, apontavam para ele. O que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui, você não é um dos nossos. Você não tem nada para você aqui, sai daqui. Mas ele permaneceu ali porque o Senhor tinha um plano para a vida dele. E ali, durante 3 meses, a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom foi grandemente abençoada. 3 meses. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. O que aconteceu com a família de Abinadab? Nada. Não adianta eu estar na presença e não sentir e não querer essa presença. Não adianta eu vir à casa do Senhor e continuar do mesmo jeito. Entro por essas portas, saio por essas portas e não estou disposto a mudar. A presença do Senhor, ela só se faz, só transforma quem quer ser transformado. Se eu não quiser, porque o Senhor, ele não vai invadir o coração de uma pessoa resistente. A primeira coisa é você querer. Abinadab provavelmente se sentia superior. Ah, porque eu sou israelita, eu sou da tribo de Judá, eu conheço as leis, eu sou doutorado, eu sei tudo sobre essa arca. Ele sabia tudo sobre a arca, mas não sabia nada sobre o Deus daquela arca. Ele conhecia a arca, mas não conhecia o Deus daquela arca. E aí, depois desses 3 meses, chegou a notícia lá para Davi. Davi, a família de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom foi grandemente abençoada. E aí Davi se alegrou, porque para Davi a presença já tinha ido embora. Aí ele falou assim, olha, se o Senhor está abençoando lá, então a presença de Deus voltou. Agora eu vou voltar lá e eu vou buscar a presença de Deus novamente. Aí ele falou assim, não, mas agora eu vou fazer tudo certo. Aí ele se vestiu, colocou a roupa sacerdotal, chamou os levitas, vamos lá comigo, vamos lá buscar a arca. Aí ele chegou até a casa de
Abinadab para poder buscar aquela arca. Quando ele chegou lá, eu posso imaginar o espanto de Abinadab. Davi chega lá e fala assim: Abinadab, eu vim buscar a arca. Aí Abinadab: você vai levar a arca, meu rei? Não, eu vou ter que levar a arca de volta lá para Israel. Não, mas eu não posso viver sem a presença. Não, mas eu tenho que levar a arca. E agora? Você já foi abençoado, Obed-edom. A tua casa foi grandemente abençoada. Todo mundo está sabendo. Uzá abriu portas para Obed-edom. A bênção de Obed-edom trouxe avivamento para Israel, a ponto de Israel se alegrar e ir lá buscar a arca. Só que tinha um porém. Obed-edom já tinha se apaixonado pelo Deus da arca. Ele não podia mais viver sem a presença daquele Deus. E aí Davi fala para ele: Obed-edom, mas você já foi abençoado, está aqui, ó, a casa, tudo que você queria. Ele: mas eu não quero isso. Eu não quero a bênção. Eu quero Deus da bênção. A bênção não me importa. Eu quero Deus. Eu estou apaixonado por esse Deus. Coloca para mim, por favor. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Crônicas 26, por favor. Segunda Crônicas 26, do 4 ao 8. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdob, e edificou cidades em Asdob e entre os filisteus. E os amonitas, e Deus ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente, mas não era aí não. Eu acho que eu coloquei a 1 Crônicas, coloquei errado aqui. É 1 Crônicas, né, pastor? 1 Crônicas 26. Aleluia, Jesus. Aqui, isso aí mesmo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também o seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa do seu pai, porque foram homens valentes. É só até aí, só até o 6 mesmo. Aí a gente pode ver que Obed-edom, depois que Davi busca a arca, tira a arca da casa dele, ele larga, deixa tudo aquilo que ele tinha para trás e vai com Davi até a cidade de Davi. E ali Obed-edom, que era do povo edomita, da cidade de Gade, se torna um levita, porque ele foi instituído porteiro da casa de Deus. Obed-edom teve 8 filhos. Todos os 8 filhos consagrados ao Senhor. E a Bíblia relata o nome de cada um deles. E ainda diz que eles foram homens valentes e de grande força para o ministério. A atitude de um pai mudou toda a história de uma família. Que atitude nós temos tomado, irmãos, com relação à nossa casa? Nós temos sido negligentes com a presença do Senhor? Porque muitas das vezes a gente fala: eu venho para a igreja, oro, jejuo e nada acontece na minha casa. Será que nós estamos vendo a presença do Senhor como Abinadab? Tem gente que está há anos na presença do Senhor e não houve uma diferença. Irmãos, é impossível você estar diante da presença do Senhor e não acontecer nada na tua vida. É impossível. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa ser mudada. Tem alguma coisa que precisa ser limpa. Obed-edom só precisou de 3 meses para mudar a vida dele inteira.
para mudar a vida das futuras gerações dele. Foram apenas 3 meses. Abinadab ficou com essa presença durante 20 anos e não fez nada com ela. Ele não fez nada. Foram 20 anos juntando pó. Juntando pó. É a mesma coisa que você chega, senta, abre a Bíblia, louva, aleluia, glória a Deus e desce e vai embora. Na semana seguinte, senta no banco, ora, aleluia, glória a Deus e vou embora. Na semana seguinte, e ainda reclama: Senhor, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. O que você tem feito de diferente para Deus? O que você tem entregado para o Senhor de forma diferente? Qual é o teu sacrifício? Obed-Edom sacrificou a família dele. Ele viu um defunto do lado da arca, ele poderia morrer. Aquilo ali foi um ato de sacrifício. Ele sabia que ele poderia morrer, ou que a esposa dele poderia morrer. Aconteceu, ele viu o cadáver de Uzá ali. Mas ele fez um sacrifício. Ele teve um posicionamento. Quem tem se posicionado de fato na presença do Senhor? Irmãos, o primeiro indício de que você tem posicionamento, de que você realmente está fazendo as coisas da forma certa, de acordo com a vontade do Senhor, vão ser os apontamentos. As pessoas que você julgavam que te amam vão ser as primeiras a te apontar e a te chamar de louca, de fanática. Se isso não aconteceu com você, não está acontecendo, para e volta. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Estar na presença do Senhor é fazer sacrifícios. É deixar a tua vontade, é matar o teu eu, matar a tua carne todo dia. Porque já não vivo mais eu, porém Cristo vive em mim. Eu sou só um instrumento dele. Só que nós servimos a um Deus que ele, nós somos humilhados. E quando tem que honrar, ele nos honra em público. Quando é para honrar, ele nos honra em público. Eu ouvi durante muito tempo: agora você só quer saber de Deus, só quer saber da igreja. Você é fanática, você é maluca, você é doida, isso, aquilo, outro. E aí, um dia desse, eu estava sentada, e essa pessoa que sempre falava isso pra mim, tá começando a ir na igreja agora, aí virou pro meu pai e falou assim: pô, a pregação hoje foi braba. Meu pai, o que foi? Pô, o pastor falou, cara, que crente de verdade tem que ter comprometimento. Não pode ser só crente domingo e na quarta não ser crente, não. Tem que ser crente de ir pra igreja todo dia. Aí eu virei e dei aquela olhadinha assim, aí abaixou a cabeça. Eu não preciso falar nada. Você não precisa falar nada, porque quem te justifica é Deus. A nós cabe fazermos a vontade dele, sem questionar. Sem questionar. É fazer a vontade. É seguir a vontade de Deus. Nós precisamos ter conhecimento sobre o Deus a quem a gente serve. Nós não podemos barganhar a presença de Deus. E para ter essa ciência da presença, você só consegue com intimidade. Quando você não tem intimidade com Deus, você não sente. Você não sabe que Ele está ali. Por exemplo, o meu esposo, eu conheço o meu esposo quando está chegando pelo barulho do carro. Pelos passos na escada, eu sei que é ele. Porque eu tenho intimidade, a gente está junto há muitos anos. Da mesma forma, Deus quer construir essa intimidade contigo. Porque quando o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, e ele te engana de várias formas. Mas quando você tem intimidade com Deus, você sabe exatamente aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Você não é enganado. Eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso buscar Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ler a Bíblia. Por mais que eu não esteja entendendo o que Ele está dizendo naquele momento, mas eu peço para o Senhor sabedoria. Na Bíblia está escrito: a sabedoria, quem pedir, ela será dada. Peça sabedoria. Eu leio, eu abro a Bíblia, não consigo entender nada. Pede sabedoria. Pega o Google, vai lá, pede para o Google te ajudar. Hoje a gente tem ferramentas.
Só que a gente fica naquelas muletas, sabe? Aquilo que, eu não entendo. Eu não sei. Irmão, ora por mim. Irmão, jejua por mim. E a gente não quer fazer nada. Aí o irmão está lá cheio da presença, cheio de intimidade com Deus. Como disse o pastor Dário, Deus ele não tem favoritos, Deus tem íntimos. Aí o irmão está lá falando com Deus e eu estou aqui, irmão, ora para mim, ora por mim. Irmãos, é para todo mundo. A presença é para todo mundo. Intimidade é para todo mundo. Basta você querer, basta você buscar. O que eu tenho para dizer, irmãos, essa noite, que o Senhor falou comigo, é o que você tem deixado contaminar a tua arca. Aonde você deixou a sua arca se contaminar? Aquilo que está te impedindo de sentir a presença de Deus. Muitas das vezes, na nossa caminhada, a gente se depara com determinadas situações que nos chateiam, que nos trazem tristeza, que nos enfraquecem. Só que a gente não tenta, a gente não chega para Deus e fala, Senhor, me socorre. A gente vai acumulando aquilo ali. E aquelas coisas vão lotando o nosso interior, tirando espaço de adoração, tirando o espaço que era para ser de consagração a Deus. A gente vai remoendo, a gente vai trazendo rancor, vai trazendo tristeza, vai trazendo mágoa. O Senhor Jesus falou, joga todo o seu jugo sobre mim. Joga tudo sobre mim. Só que a gente não quer, sabe por quê? Porque isso é a nossa desculpa para não fazer aquilo que a gente tem que fazer na presença de Deus. Porque se eu me dispor a deixar tudo para trás e viver de fato aquilo que o Senhor quer que eu faça, vai me dar trabalho. É mais fácil reclamar de que não está acontecendo nada do que tentar fazer algo para que algo aconteça. Aí não adianta eu olhar para o meu amigo, para o meu irmão e só desejar a bênção dele. Eu quero querer o Deus, eu tenho que querer o Deus daquela bênção. O meu irmão está sendo abençoado por quê? Em primeiro lugar, porque o Senhor quer, mas também por causa de busca. A gente quer viver a bênção, mas não quer viver o processo. A palavra que eu tenho essa noite para dar para vocês é que vocês tenham a atitude de Obed-Edom, que vocês se lancem na presença de Deus, que tragam a presença para dentro da família de vocês. Tragam a família de vocês para perto dessa presença. Orem pela família de vocês. Profetiza sobre essa família. Irmãos, eu ainda nem tenho família, eu sou solteiro. Tem família sim. Deus está gerando uma família para você. Tem algo sendo gerado por Deus para você. Seja profeta. Seja profeta dentro da tua casa. Profetiza. Pede autoridade espiritual do Senhor. Olha para aquela situação e fala que chega, acabou. A partir de hoje a presença do Senhor vai ser suficiente, vai habitar aqui dentro. Eu não quero mais saber disso. Abre a tua boca, como a pastora, abre esse bocão para profetizar, para falar de Deus. Para de aceitar aquilo que o diabo quer incutir na tua casa. Para de aceitar lixo espiritual. Para de aceitar lixo espiritual, irmãos. É gente com problema chegando até a tua casa, despejando todo dia. É todo dia. Fulano, eu não aguento mais. Aí você dá uma palavra. Chega no dia seguinte, a pessoa volta. Fulano, gente, dá um baixo. Fala, irmão, olha só, tô orando por você, mas não vem mais aqui, não. Eu oro daqui, tu ora de lá. Tá vendo o irmão te ligar? Não atende, não. Irmão, espera cair a ligação. Eu tô fazendo isso. Espera cair a ligação. Aí fala, irmã, tô orando por você. Fica tranquilo, Deus está agindo. Uma pessoa me procurou, irmã, esses dias. Eu vi essa pessoa 2 vezes na vida. Ela me segue no Instagram. Aí ela me ligou pelo direct do Instagram. Eu nem sabia que no Instagram tinha telefone. Daqui a pouco eu tô vendo aquela ligação. Eu falei, eu não vou atender nada. Chamou. Quando caiu, ela me mandou mensagem com a voz: ora por mim, que eu tô tentando me matar, que eu tô
tomando um monte de remédio. Irmã, você está indo na igreja? Não. Então vai, irmã. Você precisa ter do seu lado pessoas que vão te levar para a presença de Deus. Eu nem sei onde é que tu mora, irmão. Como é que eu vou te ajudar? Eu estou orando. Você já tinha me pedido oração de manhã cedo, irmão. Já estou orando por você. Mas eu não posso deixar entrar dentro da minha casa, irmãos. Fica ligado. Fica ligado. É raposinha querendo entrar na tua casa. Ah, me ajuda. Aí daqui a pouco tá entrando, tá dando um café. Daqui a pouco você tá passando dentro da tua casa pelos mesmos problemas que ela. Tá passando pelos mesmos. Até que eu falo assim, caramba! Eu tô passando pela mesma coisa que fulano, gente. É como o pastor fala, entrou em guerra que não era tua. Tu vai entrar numa guerra que não é tua, sem arma forjada. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer na guerra. Vai morrer na guerra. Precisamos estar atentos. Atentos àquilo que o Senhor trata com a gente. Porque Deus não nos deixa enganados. Ele fala, Ele avisa. O povo de Deus peca por não conhecer a palavra. Mas o Senhor não nos deixa enganados. Ele vai usar, nem que seja uma mula como Ele fez com Balaão. Mas Ele vai usar alguém para falar contigo. Mas vocês precisam estar, a gente precisa estar com nossos ouvidos afiados para ouvir a voz de Deus. E tentar tirar aquela capa de super crente que eu resolvo tudo, que é tudo comigo, joga aqui no meu peito que eu vou resolver. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Pede ajuda. Mas pede ajuda para quem está capacitado para te ajudar. Não é para aquela irmã que só quer saber da tua vida, para você falar, ih, tu não sabe o que é que fulana veio me falar. Não está nem orando por você. Sabedoria, irmãos. Sabedoria. Fala com quem vai poder resolver teu problema. Procura quem vai poder resolver teu problema. Não é para qualquer um que você vai abrir o que está acontecendo na tua casa, não. Não é para qualquer um que você vai dividir teus problemas, não. Tem gente certa. O Senhor instituiu sacerdotes para isso. É muito minha amiga, é muito legal, mas não é trabalho dela. Trabalho do pastor, da pastora. São sacerdotes instruídos por Deus. São joelhos que se dobram todas as noites para orar por você. Entendimento, sabedoria da palavra. Nós precisamos buscar isso. Em primeiro lugar, precisamos buscar o reino de Deus. As demais coisas são acrescentadas. Mas eu preciso colocar dentro da minha casa, dentro do meu lar, a presença. A presença de Deus tem que ser algo cotidiano. Não é naquele dia, daquele culto de avivamento que eu vou chegar pegando fogo e chegar no dia seguinte. Não. Tem que ser algo cotidiano. Eu tenho que levantar um altar para Deus dentro do meu lar. Eu tenho que priorizar a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir louvores dentro da minha casa. O que você tem colocado dentro do seu lar? O que você tem deixado entrar dentro da sua casa? Tira essa noite, irmãos. Faz uma autoanálise. Pede para o Espírito Santo. Eu falo, cara, meu melhor amigo. Às vezes eu e ele, a gente bate altos papos. Principalmente de madrugada. Espírito Santo, chega aqui. Fala para mim o que está de errado. Ele vai começar a falar com você. Ele vai te mostrar tudo aquilo que você precisa mudar. Tudo aquilo que está incomodando o Senhor. E aí, você tem que estar disposto a fazer essa mudança. E aí, quando você tem disposição para mudar, aí você vai ver de fato a presença, a Shekinah do Senhor encher a tua casa de uma forma tão grande que as pessoas que vão passar por lá vão falar, caramba, tem alguma coisa diferente nesse lugar. Porque a presença vai transbordar. Vai falar, nossa, eu gosto tanto de vir na tua casa. Pô, aqui tem uma vez, quando a Bia era pequena, nós tínhamos um grupo de irmãs de oração na escola dela. E aí, às vezes, cada uma fazia na casa de uma. E as meninas iam lá em casa e falavam, Sara, eu gosto de vir na tua casa porque aqui eu sinto como se fosse um pedacinho do céu. Porque eu cultivo a presença do Senhor. Porque eu anelo pela presença do Senhor. Porque eu não negocio a presença do Senhor. Tá
gostando, não está gostando, não quero nem saber. O que me importa é o que Deus vai pensar de mim. Eu falo, eu não posso deixar a presença de Deus porque eu não presto. Sem Deus eu não presto. Eu não presto para nada. O ato de você se voltar para Deus é um ato de inteligência, gente. Quem é que não quer ter Deus do lado? Quem é que não quer ter Deus como Senhor da tua vida, como aquele que vai te prover, aquele que vai te guardar, aquele que vai te cuidar? É um ato de inteligência. Eu prefiro quem cuidando das minhas coisas, Deus ou o diabo? Porque só tem esses dois caminhos. Não existe um meio termo. Nós precisamos usar uma fé inteligente. Eu preciso me lançar para Deus. Eu sei que eu não posso nada, mas Ele pode tudo. Eu profetizo sobre a minha casa a unção de Deus, o agir de Deus, o haja de Deus. Ah, mãe, você tá chata, só fala de Deus. Mãe, você fica orando o tempo todo. Somos eu e Deus. Hoje em dia a Juju já ora o tempo todo. Aleluia, agora é Deus o tempo todo. Tudo da Juju agora é na bênção de Deus. Na bênção de Deus. Eu sou a bênção de Deus, minha mãe é a bênção de Deus, minha irmã é a bênção de Deus. Porque a criança fala aquilo que ela ouve. A boca fala que o coração está cheio. Se teu coração está cheio da presença, você vai falar de Deus. Não tem como não falar. Se teu coração não está cheio da presença, você não vai falar. Foi o que aconteceu com Abinadab. Ele não tinha presença, ele não falava de Deus. Era um assunto que pouco se tratava naquele local. Mas Obed-Edom foi diferente. Ele se apaixonou por aquela presença, a ponto de não permitir que aquela presença fosse para longe dele. Ele largou tudo e foi atrás. Vocês imaginam o que é você chegar hoje, Deus te transformar num milionário em 3 meses? Um milionário. E aí você chegar e falar assim: Senhor, mas eu não quero nada, eu só quero o Senhor. E você pegar tudo que o Senhor deu, dar para os pobres e evangelizar pelo mundo. Ser missionário. Foi o que o Obed-Edom fez. Olha o posicionamento. Ele era um homem de carne e osso como nós. Não tem desculpa para não ser como ele. Que a gente seja só um pouquinho. Mas que a gente precisa ter essa mentalidade. O importante é ter essa mentalidade. Eu não posso me apegar na bênção. Eu tenho que seguir o Deus da bênção. Porque a partir do momento que eu só quero aquele Deus, o Deus da bênção, as outras coisas são acrescentadas. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor me deu. Uma breve palavra. Eu glorifico o nome do Senhor. Até aqui o Senhor falou comigo. Espero que continue falando. Amém.